vamos nos concentrar no estudo que o Mauro preparou para a gente, vamos nos concentrar na leitura que a Neuza vai fazer, que aí a gente vai se acalmar e tudo vai dar certo, tá bom? Então, a Neuza vai ler uma página, em seguida eu vou fazer a prece e a gente vai passar a palavra para o Mauro Henrique, que vai fazer o estudo da tarde, tá bom? Boa tarde a todos. Em matéria afetiva, do livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si próprio. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muitas diversas das necessidades alheias. No que tange o sofrimento, a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. E assim, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos, vamos aquietar nosso coração, vamos nos tranquilizar, vamos nos concentrar no que a espiritualidade bondosa nos traz e vamos orar. Primeiramente agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores dessa casa, pela oportunidade de aqui estarmos nessa tarde tão bonita, para conversarmos sobre o legado que o Cristo nos trouxe. Somos muito gratos por todo esse material que nos foi deixado, que diariamente nessa casa, que ele é colocado para que nós possamos nos conscientizar da importância de colocar esse legado em prática. É difícil, mas a partir do momento que nós estamos aqui, que nós estamos nos dispondo a estarmos aqui para ouvir os ensinamentos, é sinal que já temos a intenção de pelo menos tentarmos e certamente conseguiremos. E assim, Jesus, te agradecemos por tudo, pelos ensinos, por essa reencarnação, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo alimento, pelo teto, pelo agasalho, pelas dificuldades, pois é através delas que crescemos. Então somos muito gratos a Ti e te pedimos para que a Tua equipe amorosa, que comanda os trabalhos dessa casa, que possa estar conosco nessa casa. Te pedimos também que abençoe nosso irmão Mauro Henrique, que fará o uso da palavra, que ele seja intuído pelos seus mentores e que possa nos apresentar o fruto do seu trabalho, com a dedicação costumeira e com muita clareza.
E assim, mais uma vez, te agradecemos e te pedimos para que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou então passar a palavra para o Mauro. Ele hoje vai falar sobre Dona Ivone Pereira. É uma médica maravilhosa, que tem obras maravilhosas, né, Mauro? Boa tarde a todos. E que responsabilidade, né? Falar sobre Dona Ivone Pereira, do Amaral Pereira. O Marcinho, nosso amigo de longa data de infância, né? Aqui na casa, é ele que faz a escala, né? Das palestras, dos oradores, dos dias, né? Ele havia nos dado o dia 20 desse mês para falarmos. Mas como dia 20 e dia 27 desse mês, no sábado, eu tenho compromisso, eu falei no nosso grupo, eu falei, Marcinho, eu não vou poder falar no dia 20, nem no dia 27. A nossa querida Bernadette, todos devem conhecer aqui da casa. Todos conhecem a Bernadette, né? Ela iria falar hoje. Ela prontamente falou assim, Marcinho, fala com o Mauro para trocar comigo, troca o Mauro. Hã? Aí, tá dando microfone. Tá. Aí ela troca. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? É por isso. Vocês não sabem de nada. Aí, tudo bem, né? Aí pediu para trocar, falei, obrigado, Bernadette. Né? Que alegria, que bom, vamos poder falar, né? Aí tá, aí passou um tempo, eu nem me atentei depois quando eu fui ver o tema, para poder já preparar a palestra, eu vi o tema, a vivência do bem e a obra mediúnica de Ivone do Amaral Pereira. Eu falei isso, Jesus, esse tema é dela. Eu tenho certeza que quando o Marcinho escolheu esse tema, ele pensou na Bernadette, não foi em mim. Não foi em mim. Aí eu falei, bom, vou ver qual o tema da Bernadette do dia, né? E vou trazer o tema dela para falar hoje. Aí eu vi o tema dela, tudo a ver com a proximidade do Natal de Jesus. Eu falei, aí eu fiquei pensando, tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então, aí eu fiquei pensando, não, vou pegar esse desafio, vou falar sobre Dona Ivone, né? E Dona Ivone também renasceu aqui na Terra no dia 24 de dezembro, né, de 1900, que também tem tudo a ver com o Natal, né? Mas, gente, é um desafio enorme falar sobre Dona Ivone, esse ícone do movimento espírita, da doutrina espírita, da causa espírita, uma grande tarefeira de Jesus do bem, que se comprometeu antes de reencarnar com a mediunidade com Jesus, para poder ressarcir o seu passado tenebroso de erros clamorosos, né? Então ela aceitou com muito amor a mediunidade, o trabalho nas lides espíritas, e falar de Dona Ivone, Jesus, 3 ideias, é isso? Eu pensei, falar com 55 minutos é difícil, né? A gente não vai conseguir, com certeza, amigos, nós não vamos conseguir falar. Dona Ivone dá um seminário de 3 dias. Mas a gente se compromete, eu já peço aos queridos amigos encarnados, os desencarnados também que estão nos assistindo, que vibrem por nós, aos mentores da UNEP, né? Nossos mentores, sentir uma presença pujante aqui, nesse momento de amigos espirituais nos inspirando, para que nos inspirem, para que a gente consiga trazer o estudo necessário para todos nós. E uma preocupação nossa, de falar da obra e da vida de Dona Ivone, né? Da vivência do bem e, sobretudo, dela,
foi uma preocupação tão grande que eu acabei fazendo textos enormes. Tá? Então é um outro cuidado que eu vou ter que tomar também para não deixar ninguém dormir com os textos. Tá? Tá combinado assim, gente? Posso contar com vocês? Isso aí. Bom, então, começando, quem foi Dona Ivone? Ivone do Amaral Pereira nasceu na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, sul do estado do Rio, às 6 da manhã, no dia 24 de dezembro de 1900. O pai era um pequeno negociante, Manuel José Pereira, filho, e a mãe Elizabeth do Amaral Pereira. Ela teve 5 irmãos, mais moços, e um mais velho, filho do primeiro casamento de sua mãe. A vida dela não foi fácil. Vocês vão ver aqui que o pai era um pequeno comerciante. Eu já vou narrando alguma coisa que de repente a gente já elimina alguns textos. Né? O pai dela era um pequeno comerciante, mas era muito desprendido dos bens materiais, né? Da matéria. Então ele dava. Quando alguém não podia pagar, né? Ele dava, e com isso ele ficou na miséria, na bancarrota. Eu já vou resumir. Né? Depois o paizinho dela foi ser funcionário público. Aí sim, melhorou um pouco, mas mesmo assim, a vida da família foi sempre recheada de muitas dificuldades financeiras. Tanto é que Dona Ivone, muito inteligente, ela veio preparadíssima para a tarefa, ela quis sempre estudar, né? Ela quis sempre estudar, se formar, ela quis fazer normal na época, né? Eu sou dessa época do normal, as meninas faziam normal. E ela não conseguiu, mas sempre muito inteligente, né? Enfim. E aí eu vou ter que andar um pouquinho. Aqui, ó. Um fato muito interessante é que a mediunidade de Dona Ivone, ela já vem preparada para exercer a mediunidade. Aliás, quem vem com a incumbência, com a missão provatória, a maioria dos médios aqui são médios de provação, né? Mas quem vem à missão como Dona Ivone, se prepara muito tempo no mundo espiritual para exercer a mediunidade, né? E a mediunidade da Dona Ivone, sobretudo a de desprendimento, desdobramento, ela vem se caracterizando desde os primeiros dias de vida, com a catalepsia, né? E a catalepsia nela, esse tipo de desdobramento na Dona Ivone foi muito interessante, porque as suas obras, ela desdobrava, ela entrava num estado profundo de transe e ia nos lugares, né? Memórias de um Suicida foi assim, Defaçando o Invisível e tantas outras, né? Sublimação, me deu um branco. E isso por quê? Porque a nossa querida irmã Dona Ivone, em vidas passadas, sobretudo na sua última existência, ela se suicidou através do afogamento. Então isso ficou marcado no seu perispírito, né? E como ela aceitou a incumbência da mediunidade com Jesus, ela veio com essas provas aspectas, né? Então, continuando aqui, para a gente não perder a sublimidade do texto e, sobretudo, da vivência de Dona Ivone, diz assim: aos 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, bebezinho, né? Sobreveio uma sufocação. O que eu fiz? Eu fiz um estudo em cima dessa obra aqui dela. Isso tudo que a gente está falando está aqui, ó. Esse livro é magnífico. Recordações da Mediunidade. Ela relata, né, os fatos mediúnicos dela, né, os causos mediúnicos. E aí a gente foi compilando ali nos textos, né? Que a deixou como que em estado de catalepsia, ou seja, morte aparente. A pessoa não está desencarnada, não, ela não faleceu, ela simplesmente é como que ela perdesse o sentido vital, né? Mas ela está ali, E aí vamos assim, ó. O fenômeno foi fruto dos muitos
complexos que carregava no espírito. Já que na última existência terrestre, morrer afogada, como eu falei, de suicídio. Durante 6 horas, ela permaneceu nesse estado. O médico, o farmacêutico, atestaram a morte dela, né, por sufocação. Naquela época, o velório, nas casas, eram nas casas, né? Aí vai vendo, né? Eu acho que aqui eu posso até cortar aqui um pouquinho. A mãezinha dela não acreditava de jeito nenhum. Ela tinha no íntimo dela que Ivone estava viva. Ela se recolheu, fez uma prece sentida a Maria de Nazaré, tá? E depois disso, a Ivone, acho que dá um grito, enfim, né? Acorda aos prantos, né? E todos os preparativos para o velóriozinho foi desfeito. Então ela volta. Isso depois se repete com ela aos 8 anos de idade. E aí é mais interessante que ela confabula com a imagem de... na igreja... São Sebastião? Não, é o Monte Santo. Vamos dar uma olhadinha. Né? Então vamos chegando aqui. Vamos andando mais um pouquinho. Opa, ué, não está passando. Será por quê? Sim, aí aos 8 anos repete fenômeno de catalepsia associado a desprendimento parcial. Aconteceu à noite e a visão que teve. Isso que eu ia falar. Aconteceu à noite e a visão que teve a marcou pelo resto da vida, em espírito. Aí, tá aí. Ela foi parar numa imagem do Senhor dos Passos. E ela conversa, na igreja que ela conversava, que ela frequentava, e ela conversa com a imagem. E pede socorro, porque ela estava sofrendo muito. Aliás, a vida dela, ela renasceu num lar aqui na Terra que ela, quando criança, ela sentia que não era o lar dela verdadeiro, né? Tem essa história também, está retratado aqui também. Então ela viveu com esse conflito. Ela olhava para o pai e falava: não, o senhor não é meu pai. O senhor não é meu pai, essa casa não é minha casa é a outra. Aí vai. A imagem, então, cobrou vida. Olha o desdobramento dela. Com certeza era uma entidade amiga, né? Era um espírito amigo auxiliando ela, né? Que a imagem em si, ela não tem vida, né? Ele dirigiu as seguintes palavras: vem comigo, minha filha. Olha o que a entidade espiritual falou para ela: será o único recurso que terás que suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não lembra de mais nada. Ivone foi uma criança infeliz e vivia acossada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera na sua última encarnação na Espanha e que lembrava com extraordinária clareza. Consideravam, como eu falei, consideravam os parentes da atual existência, né? Não considerava. A casa, a cidade onde morava, era totalmente estranha para ela. Para ela, o verdadeiro pai dela era o espírito Charles, que veio a ser o mentor nessa existência dela, né? Que dirigiu toda a obra mediúnica dela, toda a obra de caridade. Esses sentimentos desencontrados e o afloramento das faculdades mediúnicas faziam com que tivesse comportamento considerado anormal por seus familiares. Por esse motivo, ela viveu durante um bom tempo, até os 10 anos, com a avó paterna dela. Imagina vocês, uma criança, né? Não uma média passa pela infância. Uma criança que está no lar, esse lar não é meu. Olha o conflito. Né? Imagine vocês os desafios que ela também não recebeu dos inimigos desencarnados da mediunidade, né? Dos dela em particular, daqueles que ela viria ajudar futuramente, né? Então tudo conspirava contra ela. Até aí tudo bem? Estou correndo muito? Eu estou com a impressão que eu estou voando. Não estou não, né? O seu lar era espírita. Aos 8 anos teve o primeiro contato com o livro espírita. Aos 12, o pai deu-lhe de presente o Evangelho, segundo o Espiritismo.
e o livro dos Espíritos, que a acompanhar pelo resto da vida. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos era para ela consolo e fortaleza nas horas difíceis. Né? Você vê uma jovem de 13 anos, já bem preparada para isso. Sem querer julgar, mas os nossos jovens de hoje, a maioria não vem com esse preparo, né? Ela já veio com essa incumbência. Teve como instrução escolar o curso primário. Não pôde, por motivos econômicos, como eu falei, fazer outros cursos, né? Aí destacamos ali, a educação patriarcal que recebeu fez com que vivesse afastada do mundo. E isto, para ela, foi um lado que a favoreceu, o seu desenvolvimento e recolhimento mediúnico. Porque um irmão que vem com uma tarefa dessa, tão sublime e ao mesmo tempo tão desafiadora e especial, ela precisa desse recolhimento, né? Ela não pode cair no mundo, ela não pode se desviar. E coisa mais fácil que tem para os médiuns, para aquelas antenas, quanto mais sensíveis, é se desviarem, sobretudo pela vaidade, né? Pelos excessos que cometeram em outros tempos. A maioria de nós médiuns aqui, com compromissos espirituais realmente, quando dizemos isso, é aquele ostensivo, porque todos nós temos um grau de mediunidade qualquer, pois somos suscetíveis de receber as influências dos espíritos, sejam elas boas ou ruins. Isso vai depender da nossa sintonia, vai depender da nossa mente, onde ela está vibrando, se é no bem, se é no mal, se é nas coisas sublimes do alto, né? Então todos nós somos médios num grau qualquer, mas aqueles que a mediunidade pode ser caracterizada patente, né? De alta intensidade, vamos chamar assim, são os que têm os compromissos, né? São os irmãos que trabalham nas reuniões mediúnicas, que trabalham em várias outras casas religiosas também, exercendo os seus papéis, enfim. E é muito fácil que a gente escorregue, que a gente seja assediado para que essa lâmpada, né, que veio ao mesmo tempo para se recompor, se reeducar, se ajustar com as leis divinas, ajustar com todos aqueles onde errou. Nós vamos ver outra. Eu coloquei um slide aqui que vai falar de quem são os médiuns da atualidade. Então, os médiuns da atualidade, em sua generalidade, não são santos, muito pelo contrário. São almas que fracassaram sobremaneira. Quem fala isso é Emmanuel, no livro Emmanuel. Que erraram muito em vários campos e que aceitaram a mediunidade para se ajustar com as leis divinas. A mediunidade com Jesus. O dar de graça, o que de graça recebeis. Né? Está tranquilo? Me veio aqui agora, interessante, que tanto tempo, um pouquinho tempo já de doutrina que a gente tem, né? Já vai uns 30 anos, e a gente auxiliando nos estudos também. O que já me veio de pessoas me procurar falar assim, eu sou médium, eu tenho mediunidade, eu quero trabalhar na casa. Eu falo, que bom que você é médium, que ótimo. Né? Então, como é que eu faço? Por onde eu começo? Vamos começar pelos estudos. Frequência à casa. Não, mas a minha mediunidade não pode esperar. Eu falei, nossa, mas como pode isso? Né? Por mais que você seja médium, né, você tem um véu de esquecimento do passado, você precisa aprender, você precisa reviver. Se você já foi médium em outro momento, porque a mediunidade é da alma, é do espírito. Então você tem que estudar, você tem que estudar, saber do que você está fazendo. Um médico, um cirurgião, ele não vai para uma mesa de cirurgião operar um coração, um cérebro, sem estudar. Imagina, eu na outra existência eu fui cirurgião do cérebro, né? Eu já posso fazer, não é assim, né? Então a gente tem que estudar. Um químico não vai mexer com química,
antes de estudar também, vai pegar as fórmulas, vai explodir. Né? Então o médium ele precisa estudar, ele precisa ter convívio na caridade. Se é aqui na casa espírita, ele precisa estar trabalhando numa tarefa de assistência e promoção social espírita. Ele precisa estar envolvido com a casa, né? Ele precisa estar envolvido com aqueles que têm mais necessidade que ele. Muitas das vezes não só material, mas também necessidades morais também, né? E acima de tudo, o médium precisa moralizar-se. Quem fala não sou eu, não. Quem fala isso para a gente são os nossos queridos benfeitores espirituais. Emmanuel, no livro O Consolador, também tem tratado lá sobre médiuns e mediunidades, fabuloso. Aquele que quem tem dúvida se é médium, se não é, lê Emmanuel, no Consolador. Está lá. O médium ele precisa se evangelizar, ele precisa se moralizar, ele precisa tratar o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade, aquelas coisas que todos nós aqui na Terra temos, né? Uns mais, outros menos, né? Ele precisa transformar seus vícios em virtudes. Então é por aí. Aí quando a gente falava isso com os companheiros, alguns não pagavam preço, sumia, ia embora. A mediunidade dele não podia esperar de muitos. Mas com certeza, aqueles que têm compromisso e que abraçam a doutrina, os códigos espíritas, o que nós estudamos aqui, ele está no caminho certo, sem desmerecer nenhuma outra doutrina. Porque a própria Dona Ivone Pereira, do Amaral Pereira, ela não dependeu, como é que eu vou explicar? Ela veio formada, vamos dizer assim, né? Mas ela não dependeu das burocracias, vamos dizer assim, burocracia. A gente tem que tomar cuidado que está filmando, né? E se não tivesse filmando, a gente... Brincadeira, tá? Mas ela não dependia, assim, às vezes, dos entraves para fazer a caridade. Isso aí bem, viu? Das burocracias, não, tem que falar com o departamento e tal, tem que fazer. Ela fazia caridade, tanto é que a família dela, a casa dos pais da Dona Ivone, era um hospital, era um abrigo de mendigos. Eles não fechavam a porta para ninguém. Imagine você, a família com dificuldade, gente passando fome, frio. Eles davam o quarto deles para as pessoas dormirem. Imagine vocês, quem de nós hoje vai pegar os mendigos na rua e botar dentro de casa? É difícil. Olha só, que família abençoada, né? Então é isso. Então esses companheiros vieram com me perguntavam de coração. Eu sou médium. Às vezes nem era mediunidade, às vezes era algum desequilíbrio. Né? Não que a mediunidade traga desequilíbrio, não traz. Muito pelo contrário. Mas a pessoa às vezes estava passando por alguma influência, algum caso de influenciação negativa, né? E é natural, às vezes, a gente ouvir as coisas, ouvir vulto, enfim. Mas, gente, quem é médium, quem tem um compromisso é médium mesmo. E a mediunidade, cada um de nós, tirando ícones como Dona Ivone, Francisco Amor Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Que tinham todas as mediunidades possíveis, né? Os médiuns mais de provação como nós, a gente tem sempre uma mediunidade característica, aquela que se caracteriza, né? Ou é da psicofonia, os espíritos falam pelos órgãos da nossa fala, né? Porque o espírito não incorpora, não. A gente às vezes pode até falar, o espírito incorporou. Para onde foi o espírito do médium então? Ele deu tempo, saiu? Não é assim, né? Mas, como eu estava falando, cada médium tem uma mediunidade específica. O médium pode ter variantes, pode ouvir, pode ter uma clara audiência, uma clara evidência, né? A psicofonia, pode ter a psicografia, pode ser um médium de efeitos físicos, né? É interessante o médium de efeitos físicos. Nós já tivemos a oportunidade de, certa vez, numa casa afastada do centro,
E a casa estalava, fazia ruído, né? A gente não sabia por quê. Né? Tinha um médium lá que estava doando o fluido e os espíritos faziam esses sons, né? Batiam no assoalho. Né? À noite ninguém dormia porque escutava as portas do armário abrir, as panelas balançar. Isso acontece. Até fenômeno de combustão, os médiuns de efeito físico, eles conseguem provocar. E muitos nem sabem que são médiuns e estão doando fluido. Entendeu, gente? Então, uma coisa que eu queria, antes de passar todos esses slides aqui, que com certeza não vai dar para passar, que eu queria deixar para todos vocês, é que a mediunidade com Jesus e o amor, a caridade, a vivência do bem, é o melhor material que todos nós temos para a gente se tornar melhor, para a gente evoluir. Porque todos nós cristãos aqui na Terra, nós temos compromissos uns para com os outros. Aquele que está em melhor condição de ajudar aquele que não está em melhor condição, seja em que área for. Seja em que área for. Então, que a gente possa não desperdiçar nenhuma oportunidade de ser útil. Veja bem, a família de Dona Ivone, né? Ajudar financeiramente eles não conseguiam, mas não faltava comida, não faltava abrigo, não faltava um banho, um atendimento para um irmão doente, um passe magnético, né? Uma aplicação de passe, não faltava. Dona Ivone era médium receituária também, né? Ela receitava, sobretudo, homeopatia. Homeopatia tinha outras também, mas aqui era característica, era homeopatia. Então atendia. E os espíritos estavam lá para dar todo esse apoio. Depois desse pequeno parênteses, né? A gente vai seguir aqui. Eu acho que eu já falei aí, né? Já. Olha que bonitinha ela com o Chico Xavier. Olha quanto amor junto. Nossa, a Bernadette, que conviveu aqui com ela já me contou uma história. Se você souber direito a história, fala aí. Mas que a dona Ivone isso era encarnada, né? No Rio de Janeiro. Ela era firme, né? Pessoa firme. Ela não dava mole não, né? Acho que ela morava com uma sobrinha, né? E a Bernadette era amiga da sobrinha. Isso, lembrei. Então ela não dava mole para a sobrinha. Imagina, duas jovens, né? A Bernadette uma vez me contou que ela achava muito estranho. Ela chegava na casa da Dona Ivone e do nada, Dona Ivone se recolhia, parece que o quarto dela era em cima, subia as escadas, e aí a sobrinha falava, ela vai conversar com os espíritos. Né? E a Bernadette não era espírita na época, né? Não dava bola. Mas a Bernadette falou que ela era uma pessoa assim, rígida, correta. Você vê, uma pessoa bondosa, né? Uma carinha assim de alegria, né? Quem diz que uma pessoa assim vai poder chamar a atenção de alguém, né? Mas se fosse preciso, ela chamava. Sobretudo na educação, né? Então, pela vivência do bem, do amor na atual existência, a Dona Ivone resgata o seu passado, como já falamos, né? De erros clamorosos, sobretudo os em que ela se suicida, né? E aí ela vem com estado cataléptico, sobretudo para se reajustar. Aqui até explica, tem até explicação científica, como isso ocorre aqui nesse livro, né? Então, eu já falei um pouquinho aqui de quem são os... eu corri muito, está arriscado a terminar antes da hora, hein? Olha só. Aí, como dizia minha avó, já desencarnada, a gente não pode ficar enchendo linguiça, né? Então vamos, agora que o avião subiu, que todo mundo já tirou o cinto, né? Que ele já está no piloto automático, vamos navegar mais tranquilamente. Isso aqui está no livro que eu falei, Emmanuel,
psicografia do Chico, ditado pelo pelo Espírito de Emmanuel. O nome do livro é Emmanuel. Gente, é fabuloso. E eu não trouxe tudo que está lá sobre os médiuns. Ali tem carta aos médiuns também, que é uma chamada de atenção não só para os médiuns, mas para todos nós que estamos na Terra nos ajustando com as leis divinas, nos moralizando. Serve para todos nós. Ele diz ali, os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desastradamente. Então, gente, quando vocês observarem um médium, né? Alguém na casa, por exemplo, na casa, qualquer casa religiosa tem muitas tarefas, né? A pessoa tem tanta tarefa, faz isso, não para, né? Vem sempre à casa espírita, né? Vamos orar por esse irmão, vamos orar, sobretudo pelos médios, né? Não vamos endeusar, porque primeiro o médium é mais suscetível de se envaidecer. Olha aquela comunicação que você deu, aquele mentor, quando ele fala por você, não tem igual, por você é diferente. Aí o médium, né? Se enche, nossa, então não vamos endeusar os médiuns, tá? Aqueles que têm muita tarefa no bem, mas também não vamos deixar de incentivar. Não é o elogio que estraga, que vai dessa, mas o incentivo que dá força da gente prosseguir. Aí sim. Mas isso é um caminho que a gente tem que ter cuidado, né? Aí continua aqui, ó. Então são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Gente, isso é profundo demais. Contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, ou seja, é aquele companheiro que em determinado momento de sua existência como espírito, que ele errou muito. Ele errou a tal ponto, que ele conseguiu desviar o curso das leis divinas, ou seja, saiu das leis de Deus, não só dele, mas também levou muito essa transgressão das leis que estão em nós. E quando a gente erra, quando a gente falta com essas leis, por elas estarem em nossa consciência, não tem jeito, a gente tem que resgatar. A gente tem que se reajustar com essas leis. Tá? E ele segue aqui. E que resgatam sob o peso de severos compromissos. Dona Ivone teve facilidade. Chico Xavier teve facilidade. Divaldo Pereira Franco teve. Raul Teixeira, só estou falando os ícones, né? Aqueles que são mesmo, né? Mas e nós outros, mais humildes? A gente também não deve querer ter facilidade. Por mais que a gente às vezes queira, né? Às vezes a gente conversa com os nossos amigos filhos lá, dá um tempinho aí, né? Só um pouquinho, alivia um pouco, está difícil. Mas é aquilo, Deus dá a dor, mas dá o remédio. Deus dá o frio, mas dá o cobertor. E se a gente vem com esses desafios para passar, seja em que campo for, é porque a gente está preparado, então a gente tem que dar graças a Deus. Né? Mas vamos lá. E ilimitadas responsabilidades. Né? Eu lembrei aqui da obra também, Os Mensageiros, né, de André Luiz, psicografia também do Chico, que ele mostra os médiuns, os companheiros que estavam programados, que se programaram para vir com tarefas específicas, sobretudo na mediunidade, na caridade, e que falharam, e que tiveram um grande preparo no mundo espiritual. Né? Se prepararam por 30, 40 anos e faliram. E a condição deles, em que eles se encontravam. Né? Lá tem muitos casos também. Quem quiser, uma excelente obra. E a gente, eu lembrei desse livro por causa das responsabilidades assumidas. Né? Não sei se é o caso de Otávio, lá no livro, dos Mensageiros. Teve o filme também, né? Mas acho que esse caso não foi retratado, não sei. Que acho que é o Otávio. Que ele veio com a incumbência
de cuidar de 6 irmãos órfãos, ou 6 crianças órfãs, né? Era irmão dele, né? Ah, sim, eu acho que ele deixou para adoção, ele entregou para um orfanato. Então ele perdeu a oportunidade. Aí voltou para nosso lar, foi estudar tudo de novo, e ele contando o caso dele lá, né? E o tempo que ficou também se refazendo no umbral, né? Que o umbral também é uma instância de amor, né? É de sofrimento, mas é de amor, é onde a gente se depura, né? Continuando aqui. Compromissos ilimitadas, responsabilidades, o passado obscuro e delituoso, né? Então, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado. É isso mesmo? Se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos, né? Então, a gente não tem que deusar os médiuns, né? A gente tem que ter amor, compaixão, orar por eles, né? E, sobretudo, auxiliar o máximo possível, né? Até mesmo esses médiuns que nós citamos aqui, vários, e tem vários, e a gente aqui ficaria horas falando de vários ícones da mediunidade, da doutrina espírita, né? Quantas palestras que eu já fui do Divaldo, e a gente via as pessoas maravilhadas, né? Encantadas, sem maldade. A gente não está julgando. A gente deve orar, deve vibrar, assim como por todos que têm compromisso aqui. E se a gente parar para pensar, todos nós temos uma grande missão aqui, de cada dia nos melhorarmos mais, né? De sermos melhores seres humanos, melhores esposos, esposas, filhos, filhas, patrões, empregados, ser melhor a cada dia que passa para nós mesmos, para o nosso próximo. Esse é o nosso grande compromisso. E ele continua aqui: quase sempre os médiuns são espíritos que tombaram nos cumes sociais. Aí eu lembro das obras também do Manuel Filomeno de Miranda. Nossa, como tem obra lá que trata lá, né, os deslizes dos nossos companheiros na sociedade, né? Também de médicos que tiveram um compromisso, né? Pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Quantas inteligências também, né? Não levam as massas, né? Igual nós botamos ali, para contrariar o curso das leis divinas, né? Não foi nós que colocamos, não, foi o Emmanuel. E que regressam ao orbe terráqueo, reencarnam novamente, para se sacrificar em favor do grande número de almas que desviaram das sendas dos caminhos luminosos da fé, da caridade e da virtude. Graças a Deus, os médiuns são almas arrependidas, tá? Que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Tá tudo bem, gente? A gente não está chamando a atenção de ninguém, não, tá? Nós estamos chamando a atenção. Eu tive essa impressão aqui, me perdoe. Mas é um alerta para todos nós, né? A pessoa, às vezes a gente pode pensar assim: mas eu não sou médium, não escuto, não vejo, sou uma porta, né? Sou tão insensível. Mas a gente tem um compromisso com a caridade com a gente mesmo, né? De se melhorar. E aí nós podemos enxergar por esse lado também, né? Como nós fizemos uma introdução, todos nós aqui na Terra, nós temos compromisso uns para com os outros. Aquele que está em melhor condição de auxiliar o que está em condição pior, seja na área que for. Dona Ivone e a família atuou na caridade, sobretudo. Cada um dado que
pode. Né? O que não pode, o que deu ouvido, o que ainda não está acostumado, a gente pode começar a treinar. Mas essa caridade começa com a gente mesmo, né? Porque a gente precisa se gostar, né? A gente tem que se gostar, né? A gente precisa se conhecer. Que às vezes a gente também não se perdoa, né? A gente às vezes tem essas dificuldades com a gente mesmo, né? A mediunidade de Dona Ivone apresentou-se nos primeiros dias de vida terrena, através, como falamos, né, do fenômeno de catalepsia, vindo a ser este um fenômeno comum na sua vida a partir dos 16 anos. Imagina, do nada a pessoa entrar em estado cataléptico. A catalepsia é paralisação quase que total, né? Diferente da letargia. A letargia paralisa os órgãos, né? Os membros, não é a paralisação total. A maior parte das reportagens de Além Túmulo, dos romances, das crônicas, acho que nós falamos isso, e dos contos relatados por Ivone Pereira foram coletados no mundo espiritual através desse processo, na hora do sono reparador. A sua mediunidade, porém, foi diversificada. Ela foi psicógrafa, receitista, homeopatia, assistida por entidades de grande elevação, como o Dr. Bezerra de Menezes, o Charles, o mentor dela, né? O pai da Espanha, o Roberto de Canaleiras, Bittencourt Sampaio, e teve muitos outros. Praticou mediunidade de incorporação. Eu botei incorporação, viu? Entre aspas, não é incorporação, é psicofonia, mas está valendo, tá, gente? E aplicação de passos. Possui a mediunidade de efeitos físicos, mas que bom que eu tinha falado antes que não era, né? Senão eu ia ter que me explicar direitinho agora. Possui mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas ela não gostava. Dona Ivone ela até participou, mas não era a preferida dela. A mediunidade preferida dela era a psicofonia, o receituário, né? A aplicação de passe e a psicografia, né? Na verdade, a psicografia dela era o desdobramento cataléptico, né? Se assim podemos dizer, desdobramento cataléptico. Agora vamos falar do legado dela. Gente, vai dar tempo. Que legal. Os trabalhos em prosa e verso que escreveu sob a tutela espiritual de Roberto de Canaleiras, né, o espírito, desde os 12 anos, ela já falava, ela já psicografava, escrevia, desdobrava, trazia o que ela viveu, né? Então ela transformou isso em prosa e verso. Foram publicados na imprensa mineira, paulista e fluminense, em vários jornais. Posteriormente, a revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira também publicou esses versos e prosas, né? Aí, mais tarde, nesse período entre 63 e 1982, ela adotou um pseudônimo, tá? Ela passou a não publicar como Ivone, mas como Frederico Francisco. E aí também continua publicando notáveis escritos, crônicas, enfim, no Reformador, na revista Reformador. E estamos falando do legado de Dona Ivone. Oi. Acho que a gente vai. Deixa eu ver. Deixou-nos 12 incomparáveis obras mediúnicas, de autoria de vários espíritos, né? Bezerra de Menezes, Leão Tolstói apareceu agora, Camilo Castelo Branco, escritor português, que ditou para ela o livro que ficou engavetado por mais de 30 anos, que parece que ela escreveu, quem fala isso é o Gama, que ela psicografava. A situação dela, às vezes financeira, era tão grave, ela não tinha papel para psicografar.
Ela psicografava um papel de pão. E essas anotações de papel de pão foi o Memória de Suicida. Vou até bater um papo com o Gama, é sensacional, ele tem esses escritos todos. Né? Imagine vocês. E ela deixou engavetado 30 anos essa obra, Memória de Suicida, porque nós não estávamos preparados à época para compreender e para entender e, sobretudo, aceitar o que estava escrito ali. As passagens que Camilo narra, sobretudo quando no umbral, né? Do sofrimento dos nossos irmãos suicidas. Né? E aqui a gente não está para julgar ninguém. Nós sabemos que o suicídio é um mal que vivemos. Né? E aqui na nossa cidade, o índice é muito, muito alto. São irmãos que só querem deixar de sofrer. Mais nada. E aí, a gente não pode categorizar todos com a mesma régua. Porque na nossa existência aqui, nós fazemos o bem e fazemos o mal. O bem serve para a gente como nosso advogado, a caridade, o amor. Então vai ser nosso atenuante. Né? O bem é nosso atenuante. Como aconteceu com Camilo Castelo Branco, depois que ele, sobretudo, ele não aceitou a cegueira, né? Ele ficou cego. Depois de 2 anos no mundo espiritual, ele é resgatado pelos servos de Maria, pela legião dos servos de Maria. Está na obra. 2 anos. E nessa mesma obra, ela diz que, geralmente, os irmãos que desencarnam pelo suicídio, eles vão ficar no mundo espiritual resgatando o seu ato no vale do suicida, no vale do sofrimento, o tempo que lhe faltava para completar a existência. Por exemplo, lá aqui na obra explica muito bem como que em 1936, né, a gente já está preparado para ver uma mãezinha que o filho fez a passagem pelo suicídio. Como é que ela ia entender isso? Sendo espírita ou não espírita, não importa. Né? Então lá explica bem que geralmente nós recebemos determinada quantidade de fluido vital. Todos nós temos fluido vital. Tá? Então a gente recebe fluido vital para viver N anos. 60, 70, 80, 90, 100 anos. A pessoa recebe fluido vital para viver 100 anos. Com 70, ela provoca o suicídio. Geralmente, ela teria 30 anos de reparação no mundo espiritual, no umbral, no vale dos suicidas, para sair dessa condição. Geralmente. Mas, nessa obra também deixa claro que há o atenuante do amor. Há o atenuante do amor. Aquele amor que nós praticamos, o bem que nós fizemos, vai atenuar, abreviar esse nosso tempo. Foi o que aconteceu com Camilo. 2 anos. Nós fizemos esse parênteses, né? Não estava programado, mas espero que tenha sido proveitoso, né? E vamos orar por esses nossos irmãos, né? Recentemente, eu estou emocionado. Recentemente nós soubemos alguns casos de pessoas próximas, né? E é sempre muito duro, né? E tem pessoas que têm dúvida. A gente não pode orar pelo suicida, né? Pode orar, se deve. Não, orar, eu já ouvi isso. Não, vocês vão orar pelo suicida, não ora em casa, não. Vai atrair espírito ruim para sua casa, suicida. Que atraia, que ele seja atendido. Que a nossa casa, a gente realize o evangelho no lar toda semana, que ele possa ser atendido. A gente deve orar sim. Orar com amor, com carinho, com afeto. Se é pessoa próxima,
lembrar dele feliz e falar para ele assim: irmão, oro por você na certeza que um dia você será um espírito sublime, assim como eu também. Que um dia você será um espírito despojado de todo mal, de todo orgulho, de todo egoísmo. Que um dia você vai ter um planetinha, terra, como Jesus teve, para ajudar muitas almas. Que tudo passa, que esse momento vai passar. Divaldo sempre orava com o irmão dele, né? Até que um dia o irmão foi lá agradecer, na reunião mediúnica, se me faz memória, as orações que Divaldo fazia. E Divaldo não conhecia, acho que o Divaldo viu uma matéria no jornal, pegou o nome e orou, lá o Espírito se apresentou a ele para agradecer. E, gente, como o mal da atualidade é a depressão, e todos nós somos suscetíveis de passar pela depressão, que a gente possa passar pela depressão. Ter momento de tristeza é natural, não há problema. Aqui na Terra, o que mais temos são desafios, mas não é natural deixarmos a tristeza enraizar-se. Ser alegre, agradecer todos os dias a vida. Vocês podem estar pensando assim: mal, está sempre de bem com a vida, né? Eu tenho andado sempre de bem com a vida. Às vezes tem um momento que a gente fica meio mocochoso, né? É normal. Mas balança a cabeça. Opa, isso não me pertence. Vamos fazer alguma coisa para agradar, vamos fazer uma oração, vamos pegar o Evangelho, vamos trabalhar no bem, vamos levar alimento para algum irmão e vamos embora. A gente deve lutar contra a tristeza enraizada, contra a depressão. A gente deve olhar em que caminhos o nosso pensamento anda, aonde a gente está colocando os nossos pés, né? Para a gente não cair nisso. Tem pessoas que já trazem isso, né? De outras vidas, de outras existências. Como atuar? Fazer o contrário, procurar ajuda, pedir socorro, pedir ajuda na sua religião, na casa espírita, conversar, falar e, acima de tudo, orar uns pelos outros. E vamos orar por esses irmãos, né? 1 minuto. Então, Dona Ivone deixou várias obras, né? Nas Vorazes do Pecado, Cavaleiro do Mies, o Drama de Bretânia. A própria Dona Ivone participou de muitas dessas obras. O Amor e Ódio, romance que narra a vida de um ex-discípulo de Kardec. Muito interessante essa obra. Gaston de Saint-Pierre. Sublimação, era essa aqui que eu queria falar, né? Histórias comoventes onde o enfoque maior é o suicídio, com todas as suas implicações morais e consequências dolorosas. Ressurreição e vida. A tragédia de Santa Maria, nas telas do infinito, dramas da obsessão. Nas telas do infinito. Esse que está falando comigo, perdão. Defaçando o infinito. Recordações da mediunidade é um dos que eu mais gosto, junto com Memórias do Suicida. Memórias do Suicida, obra-prima da literatura mediúnica no Brasil. É um libelo contra o deslocado ato do suicídio. Narra desde as tragédias que se desenvolvem no Vale dos Suicidas ao amparo maternal de Maria de Nazaré, no hospital que traz seu nome, na espiritualidade, tanto quanto a tarefa anônima da desobsessão dos centros espíritas. No ano de 79, nos meses de setembro a dezembro, a revista Reformador publicou um substancioso texto, está na internet, de Dona Ivone, onde ela narra algumas de suas experiências reencarnatórias que culminam na encarnação que findou no Brasil. Não vai dar não, gente. Aí aqui vai falar da desencarnação dela. Ela retorna ao mundo espiritual nos primeiros dias de março do ano de 1984. Foi por dias 22 horas do dia 9 de março. Ela se submeteu, contudo, deixa eu ler rapidinho. Nos primeiros dias de março do ano de 84, Ivone afirmava que não valeria a pena o trabalho de colocação de um marca-passo. Contudo, submeteu-se à cirurgia de emergência, a qual não resistiu e desencarnou. Ela já sabia. Retornou assim ao mundo espiritual, uma das mais respeitadas médias do movimento brasileiro.
espírita brasileira, Ivone do Amaral Pereira, às 22 horas, do dia 9 de março de 84. E a gente ia contar o caso do espírito Guilherme. Quem sabe o caso do espírito Guilherme está nessa obra? Foi quando Dona Ivone visitou aqui em Petrópolis em 1936 e ficou numa casa, onde esse Guilherme, um alemão, construiu a casa, um imigrante alemão construiu a casa, desencarnou na casa. E aí ela ajudou ele, né? A gente vai contar essa história, mas fica só a introdução. E o desejo de todos vocês procurarem as obras dela em nossa livraria, tá, gente? Que Deus nos abençoe, me perdoem qualquer coisa, me perdoem de chegar um pouquinho atrasado. E é isso. Fiquem com Deus. Eu acho que ficou baixo. Alô? Como o Mauro falou no iníciozinho da palestra, foi uma vida muito intensa, né, Mauro? Da Dona Ivone para ser relatada em 50 minutos. Mas, obrigada pelo seu estudo. O desafio foi o Marcinho que deu pra gente, Né? Para a Bernadette ia ser tranquilo. Talvez. Conviveu com ela, né? Talvez. Não, e ela estuda. A Bernadette estuda a Dona Ivone, não é há muito tempo. Verdade. Né? Mas eu acho que a Dona Ivone deve estar feliz. E vou aproveitar alguns ganchos que o Mauro deixou para mim, antes da prece, para a gente divulgar o trabalho da casa. Ele falou na ajuda, né? Se a gente está passando por alguma dificuldade, seja ela de que ordem for, nós temos aqui na nossa casa o atendimento fraterno. Ele acontece sempre antes das reuniões públicas, começa 1 hora antes das reuniões públicas. Está com problema? Procura o atendimento fraterno. São pessoas preparadas, pessoas pautadas pela caridade, são pessoas responsáveis e extremamente discretas. Então, quem precisar conversar, procura atendimento na casa, tá bom? Nós estudamos para isso, tá? E outra coisa, o Mauro fez alusão às obras de Ivone Pereira e às obras de André Luiz. Nós fazemos o estudo aqui na casa, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente sempre divulga quando vai ter início ao estudo dessas obras, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou pedir para o Manuel fazer prece e hoje eu acho que a gente não tem aviso. Aliás, eu fiz os avisos antes, né? Sim. Mas eu vou pedir para o Manuel fazer a prece, depois eu continuo. Boa tarde, amigos e amigas. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para que possamos fazer a nossa prece final. Nesse momento, vamos agradecer especialmente ao nosso amigo Mauro pelo seu estudo, agradecer por essa tarde bonita, por essa casa que nos acolhe, esse momento de alegria, nesse dia que está agitado, mas agitado pela alegria. Mas vamos fazer um agradecimento a um ser que eu acho que a gente sempre esquece de agradecer, ao nosso mentor. Quantos de nós não agradecemos ao nosso mentor por estar do nosso lado? Que nós possamos olhar para ele agora, sentir o mentor do nosso lado, olhar para ele e dizer: obrigado, amigo. Obrigado porque você aceitou a incumbência de ficar comigo. Jesus te deu essa incumbência e você, feliz, aceitou. Às vezes nós tropeçamos, fazemos tanta besteira, não conseguimos caminhar direito, encontramos obstáculos. Você às vezes provavelmente fica um pouco triste, mas agora nós estamos aqui para lembrar e agradecer
todo o seu trabalho, todo o seu empenho, todas as suas palavras que aparecem nas nossas cabeças, nos nossos sonhos, como intuições, que possamos dar mais ouvido a você, amigo, que possamos escutar o seu coração batendo perto do nosso coração, para que sempre caminhemos vivenciando o bem, como o nosso irmão Mauro trouxe aqui. Que possamos vivenciar a caridade, experimentar estender a mão ao próximo, porque esse é o único caminho que existe. O bem, o amor de Jesus, que nos acolhe todo dia. Obrigado, irmão ou irmã, não importa. Estamos felizes por você existir. Obrigado pela vida, Jesus amigo. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, bem-haja entre nós.